mas um me respondeu. Que era um programa numa rádio AM, aqui na região, num programa 3 horas da tarde, numa rádio que falava sobre futebol. Nada a ver com nada. Mas foi o meu primeiro sim. E ele me convidou e eu fui participar dessa entrevista lá no programa. E eu lembro que eu fiquei 2 noites sem dormir, de ansiedade, estudando tudo que eu podia na terra, porque eu achava que eu não ia saber nada do que ele ia me falar lá. E esse programa era pior, porque ele tinha uma participação de ouvinte ao vivo. E eu ficava apavorada das pessoas perguntarem alguma coisa e eu não saber. E eu lembro que eu levei um monte de material, agenda, um monte de anotação, um monte de coisa. Eu cheguei quase que parecia que eu ia pra faculdade estudar de tanta coisa. E sentei na frente dele pra fazer a entrevista. E no final da entrevista ele me chamou pra voltar de novo. E naquela hora eu falei, cara, deu certo. Porque ninguém convida alguém pra voltar em algum lugar se tivesse sido muito ruim. E aí eu fui, saí de lá tremenda, assim, falei, meu Deus, agora eu vou dar certo na vida. Ai, foi muito louco. Foi muito louco. Mas o que acontece? Eu falo que essa primeira entrevista, ela me provou que eu era capaz de dar voz pro que eu sabia. Porque eu sabia muito, só que eu só sabia pra quem tava aqui dentro comigo no consultório. E se essa pessoa não chegasse lá, eu não tinha condição de falar. E quando eu me vi naquele instrumento de comunicação que alcançava um monte de gente, eu falei, nossa, olha, muita gente vai ver que eu existo, deixei de ser invisível. E eu lembro que as pessoas começaram a comentar, porque a gente tinha escutado, aí acaba que deixa ali, né, telefone. Eu tava começando um trabalho também de rede social, nem era nada do que é hoje, assim, era Facebook, muito no começo ainda. Isso foi em 2013, né, muito tempo atrás. E aí eu olho assim e falo, nossa, eu lembro que eu olhava, eu ficava encabulada das fotinhas que eu tirei lá com ele e tal. Eu sou muito grata por essa pessoa, inclusive, porque foi o primeiro que me disse sim. E aí ele me chamou de novo e eu fui de novo. E eu acho que eu cheguei aí na sequência, assim, umas 3 vezes, umas 3 semanas seguidas. E aí, por causa disso, eu tinha mandado para essa primeira, e jornalista tem muita relação entre eles, né? Essa primeira produtora, que era o programa que eu queria de verdade, assim, né? Que era a minha primeira escolha no começo, tinha visto o material, aí viu que eu fui, aí ela foi e me mandou um convite, você esteve lá, né, no fulano de tal? Eu falei, foi. Você tem interesse em participar conosco aqui? Eu, nossa, claro, ai meu Deus, né? Mas tudo bem? Aí eu falei, deixa eu ver aqui, né, se na minha agenda tem jeito. Eu, yes, deu certo. Mas enfim, claro que eu tinha o horário pra fazer, né. Mas é aquilo, né, de pensar assim, quando você faz uma coisa que é boa, eu acho que abre um campo, né, e abre ali uma possibilidade. Aí eu comecei a entender, e foi isso que virou meu jogo em 2013. Foi trazer essa consciência de que eu precisava ser ouvida. Mas para ser ouvida, eu precisava reconhecer que eu era invisível. Mas para reconhecer que eu era invisível, eu precisei chegar no fundo do poço. E eu acho que essa foi a jornada. Ou vai fazer esse negócio virar agora, ou então larga, não adianta. Aí é insistir ou persistir. Mas não adianta a gente persistir fazendo as mesmas coisas. E foi isso que eu decidi em 2013, fazer coisas que eu nunca tinha feito. Então eu fui pra lá, fiz essa entrevista com o coração na mão, porque, nossa, era muito sofrido pra mim, né? Eu não sou uma pessoa extrovertida, continuo não sendo, né? A minha habilidade de comunicação é treinamento, 100%, não é facilidade, não é dom, nada, é treinamento. E é senso de por que eu faço o que eu faço. No meu coração sempre teve uma voz que falava assim, vai. Só que não é vai igual, porque se for para ir igual, a gente só vai afundar, principalmente se não tiver resultado. Então eu me vi invisível, eu falei, eu preciso dar voz para aquilo que eu sei. Mas como é que eu vou dar voz para aquilo que eu sei? Eu posso usar recurso. E esses recursos vão me permitir chegar na mente das pessoas, na casa das pessoas, no ouvido das pessoas. Porque a maioria das pessoas nem sabem o que a psicoterapia faz. E sempre me trouxe muito essa angústia, assim, de falar, cara, se quem tá lá fora não sabe o que eu faço, como é que ela vai chegar e vai despertar nela um desejo para ter o meu serviço, para ter o meu atendimento? Não faz sentido. Então eu me vi nesse lugar de propagar. Só que também eu entendi outra coisa. Eu precisava melhorar a minha comunicação. Porque eu tinha uma comunicação muito truncada. Então eu ia para essas rádios, para esses lugares, para falar sobre os sintomas da depressão, os sintomas do transtorno X. Como se eu fosse pegar o que está no DSM e falar para as pessoas. E aos poucos eu fui entendendo que não era isso. As pessoas não estão interessadas em saber diagnósticos ou sintomas.
Eu precisei entender isso foram pelo menos 2 a 3 anos, que a nossa forma de comunicar, a minha forma de comunicar nesse tempo, ela linkava muito com esse padrão de doença. E não é isso que as pessoas buscam. As pessoas estão sempre voltadas ali e elas vão prestar mais atenção quando elas se conectam com aquilo que eu estou dizendo. Então, nas entrevistas eu comecei a falar das histórias típicas, eu comecei a contextualizar as situações, a dar exemplos. Eu lembro que os jornalistas sempre falavam muito isso, assim, né? Os apresentadores. Ah, tá, é isso aí? Mas me dê um exemplo. E depois eu comecei a entender. Eu falei, cara, ele não tá falando isso à toa. Mas por quê? Porque a pessoa se conecta com histórias que são semelhantes a delas. E eu demorei um tempo a aprender isso, assim. De ter essa comunicação mais fluida, de ter uma comunicação mais leve, de ter uma comunicação que as pessoas realmente pudessem entender o que eu estava falando. E foram pelo menos uns 2 a 3 anos. Nesse caminho, eu usei bastante mídia, sempre sou muito grata por essa rede das mídias locais. Em 2014, eu consegui as minhas primeiras entrevistas em televisão, né, principalmente nas maiores redes aqui, inclusive na Rede Globo, que é a TV Anhanguera aqui da minha região. E isso veio com esse fruto de uma melhora no posicionamento, numa comunicação, nessa ideia de falar com mais fluidez, de falar com mais assertividade, ser mais direto também naquilo que eu estava falando. E isso me fez alcançar novos espaços, né? Me fez ser mais ouvida. E é como se eu estivesse atendendo aquela minha ideia de que eu preciso ser vista, eu preciso ser ouvida, as pessoas precisam entender do que eu faço, elas precisam entender a solução que eu trago nesses 1000 anos, sei lá, que eu estou estudando aqui, como é que isso pode se conectar com a vida delas. Paralelo a isso também, né, foi um ápice, um grande ganho também as redes sociais, na época principalmente aqui o Facebook, só que no começo também eu cometi o mesmo erro no Facebook. Eu ia para o Facebook e ficava falando sobre os sinais da ansiedade, sinais do pânico, Aí depois que eu fui entender que não era por aí, que eu precisava ter uma comunicação diferente, a mesmo padrão. E outra coisa também que eu comecei a entender é que depende muito de com quem nós nos relacionamos para a nossa carreira crescer. Eu sempre tive muito essa ideia de psicologia, eu trabalho sozinha. Eu trabalho sozinha, né? E é muito de nós, assim, tem essa característica de trabalhar sozinha, você com o paciente no consultório. Só que ninguém cresce sozinho. E eu posso dizer, assim, claramente que os melhores processos de crescimento vieram de parcerias inteligentes, estratégicas, de pessoas que eu comecei a conhecer nesses ambientes. Então, estar nesses ambientes de troca, de roda de conversa, de palestra, de evento, das próprias entrevistas, das entrevistas no rádio, porque normalmente são mesas, então tem outro profissional. Então, eu conheci grandes pessoas, parceiros até hoje, médicos, nutricionistas, pessoas da administração, pessoas do marketing, pessoas de empreendedorismo, grandes empresários, comecei a participar de uma rede de empreendedorismo aqui na minha região, e tudo isso foi trazendo visibilidade para o meu nome, o que naturalmente combinou também, óbvio, com uma procura de pacientes pelo meu serviço. E eu comecei a fazer palestra, e não porque eu tenho um dom extraordinário de comunicação, mas eu tinha uma vontade muito grande de fazer minha carreira dar certo. Por isso que em janeiro de 2013 eu saí, né, de 0 pacientes. Nesse primeiro ano eu já consegui ali uma média, né, por volta de setembro de 2013 também, uma média de 2.000 e pouco de atendimento só de pacientes particulares. Isso significa atender tipo 10% eu atendia de plano de saúde, com mais tempo, com mais coisas, né, pra organizar também. E aí foi, 2014 eu comecei a crescer mais, 2015 crescer mais, 2016 crescer mais, 2017 eu cheguei no ápice de mais de 20 mil com atendimentos. E tudo isso como fruto de uma construção diária, sabe, assim, de fazer um pouco todo dia, de fazer o que estava no meu controle todo dia, de sempre acordar com esse sentimento de o que eu preciso arregaçar as mangas hoje aqui para fazer o que tiver no meu controle para dar certo. O meu sentimento, assim, quando eu comecei a ver o retorno, primeiro, claro, sabe, não vou ser hipócrita, meu primeiro grande objetivo era o retorno financeiro. Porque, de novo, uma planta sem ela estar sendo regada, que é o alimento, não vai. Então, assim, quando eu comecei a ver o retorno financeiro, eu olhei e falei assim, uau, eu encontrei um jeito. Cara, existe um jeito. Quando eu vi os primeiros pacientes particulares pagando o valor que eu tinha definido pra mim ali, eu lembro da primeira pessoa. E ela veio e ela pagou bonitinho, foi, voltou na outra sessão, pagou bonitinho, veio, encaminhou um amigo. Aí eu falei, cara, dá certo, tem jeito. Ai, meu Deus, que alegria. Sério,
Eu acho que foi o sentimento de esperança. De olhar e falar assim, eu não sou tão doida, não. Tem solução. Tem solução. Sabe assim, de realização. Não só a realização pelo trabalho feito, mas a realização de não ter desistido. De que valeu a pena optar pelo caminho mais difícil. A maior diferença entre a Rosane que atendia o plano, que fazia ali, né, que entregava um serviço, mas que cobrava o valor, não cobrava, né, recebia do plano aquele valor. E a Rosane que recebia o valor justo, que era o que ela tinha definido, que era fruto de todo o investimento, eu acho que não tinha uma diferença no serviço em si. Então a psicoterapia, a forma que eu conduzia o processo, extremamente semelhante. Agora, a maior diferença era o meu sentimento em estar fazendo aquilo. Porque uma coisa é a técnica, é o protocolo. E o protocolo vai ser repetido. Outra coisa é você se ver num lugar de satisfação, de realização, de se sentir capaz, de se sentir reconhecido. Acho que essa é a palavra. Saber que existia um reconhecimento por aquele serviço. E mais ainda também, eu vejo que o paciente que cobra o valor, que a gente paga, né, o valor que a gente cobra, que é o valor justo, ele te respeita mais. Então, esse respeito das pessoas e a valorização, que também passa, tá? Não sejamos hipócritas. Pelo valor que ela paga por aquilo, isso também para mim ali tinha um peso. Então, essa mão dupla, agora parece que ela começou a fazer sentido. Então, a nível de serviço, não. Eu acredito que a técnica em si, protocolos, processos e tal, extremamente semelhantes. Mas o meu sentimento de estar fazendo aquilo, com a minha sensação de que agora sim eu estou nutrida, né? Agora sim eu estou sendo bem alimentada, agora sim, isso para mim é importante. O reconhecimento, o respeito, tudo que estava ali ao redor daquele trabalho, né? A visibilidade que aquilo foi gerando também em relação às pessoas, isso sim, com certeza tinha diferença. Aí chegou o tempo de olhar assim para a trajetória e falar, poxa, valeu a pena fazer tanto esforço, sabe? De deixar de ser invisível, de dar voz para minha voz, de usar os recursos. E financeiramente, né, foi todo um processo de escalar, isso logicamente levou um tempo, mas eu lembro, claro, assim, de quando eu fiz os dois primeiros, assim, 2.000 e pouco, 3.000, que eu olhei naquilo e falei assim, nossa, eu atendo um período, eu não preciso ficar o dia inteiro mais, eu consigo equilibrar outras coisas e aquilo ali eu poderia dizer, né, que nossa, o melhor foi quando eu faturei acima de 20, tá, é muito bom faturar mais de 20. Claro que é, não sou hipócrita, mas quando eu vi os primeiros 2.000 e pouco ali no meu livro caixa, os 3.000, eu olhei e falei, nossa, valeu a pena, deu certo, tem um jeito, é só eu continuar. E eu lembro que eu comecei a sentir prazer, era bom ir para as entrevistas, não era aquela coisa sofrida, sabe, assim, eu achava bom, porque tinha reconhecimento, as pessoas se interessavam, eu via muito assim, os entrevistadores com respeito muito grande por aquilo que eu estava falando. E uma das coisas assim que mais me marca também é a liberdade, né, de poder tomar decisões. Eu comecei a fazer as viagens que eu queria, troquei meus filhos de escola, comecei a desenvolver outros recursos na minha vida que começaram a me provar todo dia que tinha valido a pena. E aí eu comecei a viver esse senso de merecimento. Poxa, agora eu posso desfrutar, agora eu mereço. Olha o que está acontecendo aqui, Brasil. Respeita de onde eu vim, olha aqui. Mas não só pelo valor, sabe? Assim, claro que o dinheiro também, óbvio, né? Não quer desmerecer e entendo que dinheiro é muito importante para a vida, inclusive. E a gente tem que fazer dinheiro, sim, claro. Mas uma das coisas que mais me tocavam era esse sentimento de respeito, de reconhecer, das pessoas valorizarem. Porque a gente vem na psicologia, e eu vim na psicologia durante muito tempo, com esse sentimento de que as pessoas não valorizam a terapia, as pessoas já sabem o que a gente fala, e não é assim. É só o profissional decidir olhar para fora e começar a conversar e se relacionar com as pessoas, e eles vão ver, quem está aqui comigo vai ver e ver diariamente, eu sou uma prova viva. As pessoas respeitam o que a gente faz. Às vezes o preconceito está na nossa cabeça. E entre 2014 e 2015 foi o que eu mais vi. De ir para os eventos, de ir para as palestras, né? Eu gosto de fazer palestra. De chegar nos lugares para as palestras, assim, as pessoas, nossa, olha, psicóloga. Nossa, vai ter a palestra da psicóloga. E as pessoas com a maior alegria do mundo para escutar o que eu tinha para falar. E olha, isso não tem preço. E eu acho que isso é protagonismo, sabe? Eu entendo que ser um psicólogo protagonista é quem assume a sua história. É quem assume de onde veio, com verdade, com honra, com alegria. Durante muito tempo eu não fui protagonista, eu era vitimista. Eu ficava reclamando.
Ai, nossa, por que pra mim é difícil? E eu virei essa chave para dizer assim, essa dificuldade aqui é treinamento. E tudo hoje que eu olho pra mim é assim, essa dificuldade aqui é treinamento. É treinamento, isso aqui é pra me desenvolver. Por pior que seja, isso aqui é pra me desenvolver. E eu falo que ser um psicólogo protagonista é ter essa coragem. E às vezes até a coragem de assumir a nossa vulnerabilidade. Quando em 2013 eu comecei a falar de ansiedade, eu não comecei a falar só sobre ansiedade. Eu comecei a colocar que eu era uma pessoa extremamente ansiosa. Então eu assumi a minha vulnerabilidade para trazer isso para as pessoas, e elas se conectaram com isso. Primeiro elas se conectaram com a minha vulnerabilidade, depois com as técnicas que eu tinha. E eu acho que isso foi um ganho. Então, ser um psicólogo protagonista, né, e eu me vejo nesse papel de protagonista por causa da coragem, por causa da ousadia, de sempre ter esse olhar muito à frente do meu tempo, de olhar e sim falar, cara, se ninguém chegou, eu vou chegar. Se ninguém fez, eu vou chegar. Se ninguém fez, eu vou fazer. A resistência, e a resistência vem não com as coisas só que deram certo. A resistência vem com o cair e levantar todo dia. Com as coisas que deram errado, com as dificuldades, mas que fazem a gente levantar. Então, quando o paciente desiste, não é o fim do mundo. Outras pessoas virão. Quando você fala não para uma situação, e eu já falei não para várias propostas, outras muito melhores surgiram. Outras coisas muito melhores surgiram, por mais que naquela hora eu não conseguia enxergar. E isso é resistência, isso é resiliência. É a gente dar um outro sentido para aquilo que está acontecendo, que não muda o nosso foco, né? Que não muda os nossos princípios, que não muda os nossos valores. E eu acredito que isso é fundamental para a gente viver de consultório, para a gente viver daquilo que é a nossa carreira. É desenvolver essa visão de mundo, que não é só sobre tudo que deu certo, é sobre como eu reajo com aquilo que deu errado, qual é a minha sensação com aquilo que deu errado, buscando aquilo que pode dar certo. E eu acho que é isso que eu busco todo dia. É aquilo que eu posso fazer melhor com a condição que eu tenho agora para fazer dar certo. E isso é ser protagonista. Se existe um método para dar certo na psicologia, a principal questão que eu vejo é: a gente precisa desenvolver a nossa identidade, então reconhecer a nossa história, o nosso protagonismo de vida e, lógico, desenvolver novas habilidades. Não adianta a gente continuar fazendo só a mesma coisa que a gente aprendeu lá na faculdade. Então, para a gente viver de consultório, a gente precisa assumir quem nós somos. A partir disso, logicamente, dar voz para o nosso trabalho. E isso significa ser, sim, um psicólogo visível, visto, reconhecido. E isso vem através da divulgação, das ferramentas de divulgação. Lógico que também não adianta só eu divulgar o trabalho e gerar ali uma procura imensa para as pessoas se eu não tiver um bom serviço. Então, a qualidade do serviço que a gente faz, a entrega que a gente tem com o paciente, a empatia que a gente é capaz de desenvolver dentro de um setting terapêutico, ela faz muita diferença. E é por isso que eu falo que é muito importante que a gente fidelize esses pacientes, né? Que ajude essas pessoas a chegarem até o final do acompanhamento delas ali. Porque quanto mais paciente fidelizado, mais gente vai falar, poxa, eu fiz terapia, ó, foi muito bom para mim. E isso vem com resultado. Resultado a gente não alcança numa sessão só. E por fim, eu entendo que é sobre gestão. Eu tinha muita dificuldade com essa questão de planilha, de preço, de dinheiro. Eu tinha muita crença em relação a dinheiro. Eu achava que eu tinha que cobrar barato, que se eu cobrasse uma falta, o paciente não ia voltar e ele ia me detestar pro resto da vida. Então, virar essa chave e entender que a gestão, que é essa parte mais matemática, que envolve planilha, que envolve cálculo, que envolve um imposto, isso também é importante para se viver de psicologia. Porque se a gente coloca, né, e eu falo que são 3 pilares exatamente por isso, que se a gente deixa qualquer um desse aqui de lado, a gente não tem uma carreira estruturada, uma carreira estável, a gente tem um passatempo, um bico, uma renda extra. E eu não entendo que ninguém que passou 5 anos numa faculdade estudando, se dedicando, tem uma profissão para ser renda extra. A gente tem uma profissão para viver dela. E a gente tem que fazer o que a gente pode para viver dela. Mas para isso a gente tem que desenvolver ferramentas, instrumentos. E para mim elas passam por esses 3 pilares. E eu acredito que a psicoterapia é uma ferramenta incrível para isso. Só que eu comecei a entender uma coisa. Sozinha eu não consigo chegar em todas as casas. Como é que eu vou atender todo mundo que precisa de ajuda? E aí, no final de 2017, início de 2018, já, né, com um processo muito bem estruturado, uma estrutura bem ali, que já rodava, já tinha toda uma visão de vida, eu já tinha realizado coisas que eu nunca imaginei que eu poderia, tava no outro nível, assim, quando eu comecei a receber sempre contatos de colegas psicólogos, querendo saber o que eu fazia. Tipo assim, que maluquice é essa? Né? Como é que você consegue divulgar o trabalho? Como é que você consegue atender nesse lugar onde você atende e tal? E eu comecei a olhar falando, poxa, né, as pessoas têm interesse, sim, em entender um pouco mais desses bastidores
daquilo que estava por trás, daquilo que as pessoas, né, do público geral viam. E aí em 2018 eu falei, eu vou lançar um projeto aqui em parceria com meu marido, para que a gente pudesse colaborar com essas pessoas que estavam ali, e aí nesse momento, né, profissionais de psicologia. Só que meu marido já falava disso há algum tempo, alguns amigos já falavam sobre isso há algum tempo, né, porque ele recebia lá as propostas, as pessoas perguntando e tal, os psicólogos, né. E eu falava, não, eu sei fazer pra mim, essa é a minha fase clássica. Eu sei fazer pra mim, não sei ensinar os outros. Eu sei ensinar, não sei ensinar, não sei ensinar. E aí em 2018 ele chegou e falou assim, vamos testar uma turma? E eu, resistente, falei, não, eu sei fazer pra mim, não sei ensinar não. Aí ele falou assim, não, vamos testar uma turma, meu marido trabalha com marketing também há bastante tempo e tal. E aí ele falou assim, vamos testar uma turma, vamos validar isso aqui numa turma. Se você entender que não é, a gente aborta, né, tira esse projeto e vai seguir outra coisa aqui e tá tudo bem. Eu falei, vou testar. Só que na minha cabeça era testar pra falar assim, não vai dar certo. Só que o que aconteceu? Eu lancei uma primeira turma com 17 psicólogas para fazer uma mentoria para ajudá-las a terem maior resultado no consultório, faturar no consultório. E eu comecei a me apaixonar por ajudá-las. E em cada aula, era uma aula ao vivo, em cada aula eu falei, poxa, gente, eu sei ensinar. E mais ainda, eu amava as trocas que a gente tinha dentro do grupo, porque eu conheci um grupo de pessoas que falavam a minha língua. E eu lembro que essas aulas eram imensas, a gente passava lá horas e horas conversando, eu dirigindo ali todo o processo e tal. E no final desse ciclo, dessa mentoria, algumas desses alunos começaram a ter resultados maiores do que eu mesma já tinha tido, num intervalo menor de tempo. E eu falei, uau, esse negócio dá certo. E aí na sequência, no mesmo ano, no final do ano, eu lancei uma outra turma dessa mentoria, e aí já tinham 27 psicólogas interessadas em caminhar comigo. E eu falei, uau, eu acho que agora eu vou multiplicar. E eu comecei a entender o seguinte, uma das minhas principais habilidades, hoje eu reconheço, né, é a questão do ensino. E o meu propósito é ajudar as pessoas a terem saúde emocional. E nada melhor do que treinar, né, com aquilo que eu aprendi. A minha categoria, as pessoas que tomaram a mesma decisão que eu para fazer aquilo. E quando eu vi essa jornada delas, né, e aí entrou homem também e tal, eu comecei a ver essa mensagem multiplicada. Então eu comecei a ver psicólogas que atendiam em cidades que eu nunca nem tinha visto o nome. Eu falei, uau, gente, isso é muito grande. E assim nasceu o Psiconegócios, né, em 2018, janeiro de 2018. Em 2019 nós entramos com um projeto gravado, que hoje se chama VDC, né, o Viver do Consultório. E nesses 3 anos de VDC, mais o ano de mentoria, de 2018, a gente já acumula aqui 3.100 alunos. São 3.100 psicólogos. Tem hora que eu falo, uau, gente, é muito lindo isso. 3.100 alunos e alunas, multiplicando uma essência, fazendo um trabalho ético, fazendo um trabalho responsável, alcançando sonhos. Então a gente recebe aqui, né, diariamente, aluno falando que viajou com o marido pra praia, que comprou carro, que comprou apartamento, que comprou carro zero, que mudou de casa, que comprou o próprio consultório, que pôde pagar a viagem para os pais. A gente teve recente uma aluna que comprou uma casa para os pais, eu achei tão lindo. Tudo como fruto do trabalho delas, né? Mediado por essa inspiração que a gente faz diária aqui, de acompanhar os alunos, de ofertar o melhor conhecimento. Hoje o Psiconegócio se transformou numa empresa com praticamente 10 colaboradores. Então, assim, a gente tem hoje uma missão muito clara, uma missão muito grande de ajudar os psicólogos a viverem de consultório, faturando acima de 10 mil reais com os atendimentos, mas não simplesmente por ganharem mais dinheiro, mas por fazer impacto e diferença no mundo, levando a oportunidade de um serviço responsável para a maior parte das pessoas que podem e que buscam, né, ter saúde emocional, equilíbrio emocional, entendendo que isso sim é a chave para uma vida com mais qualidade. Como eu tenho muito isso claro assim, sabe, de que ninguém tá aqui a passeio, ou pelo menos eu não me sinto aqui a passeio. E é engraçado que muito tempo eu paro assim, né, quando eu vejo uma grande celebridade ou alguém que partiu e tal, que morreu, eu olho e eu sempre tive isso assim, durante muito tempo da vida, de olhar e falar assim, nossa, qual foi a história? Eu gosto de histórias, né? Eu gosto das histórias das pessoas. Não fui ser psicóloga à toa, né? Mas eu gosto das histórias. E eu sempre pensei assim, nossa, fulano foi embora. Como é que esse fulano vai ser lembrado? E eu, durante muito tempo, eu já pensei e continuo pensando isso diariamente, assim, em cada coisa que eu faço, principalmente nos dias de desânimo. Qual é a história que eu tô construindo aqui? E o dia que eu for embora? O que vai ficar? Os meus filhos. Daqui a pouco eles serão parados na rua. Ah, quem foi sua mãe? Quem foi sua mãe? O que a sua mãe deixou?
que eles vão explicar para os outros de quem eu fui aqui? Então eu penso muito nisso, e uma metáfora que sempre me vem, né, uma visão assim que sempre me vem é, não só pela morte, né, porque claro que a gente vai morrer, mas eu penso assim, imagina, eu fico me imaginando eu com 80 anos, 90 anos, se Deus me permitir chegar até lá, né, mas de olhar para trás e falar assim, Deus, eu honrei a oportunidade de viver, eu honrei cada dia que o Senhor me deu aqui, fazendo o que estava no meu alcance, sabe? Então, eu tenho muito sentimento, assim, de que legado é construção. E a construção é todo dia. Mas vai chegar um tempo que a gente vai ter que fazer esse exercício de olhar para trás. Hoje eu tô aqui fazendo o exercício de olhar para trás. E quando eu olho para trás, eu falo, valeu a pena. Porque outras pessoas vão se inspirar nisso. E eu acho que o legado que a gente deixa, maior na vida, é gerar inspiração para o outro. Com o paciente, a gente deixa a inspiração da mudança. Com o aluno aqui, com o psicólogo aqui, eu deixo a semente da esperança, de que foi possível para mim, olha de onde eu vim. Claro que vai ser possível para você que está aqui me assistindo. Então é esse o legado, sabe? De falar assim, é um impacto. Eu consegui gerar transformação. Quando uma pessoa me manda uma mensagem, né, seja um paciente que fala, eu deixei de ter crise. Um aluno que fala, não, Rô, eu comprei meu carro. Nossa, eu tô pagando a escola do meu filho. Nossa, agora eu sou reconhecida como alguém que vive da profissão e não aquela coitada lá que não tinha nada. Eu olho e falo assim, Deus, obrigado, eu tô cumprindo meu propósito. Porque propósito é servir. É servir as pessoas com o melhor que a gente tem. E hoje, pra mim, eu sirvo as pessoas com o melhor que eu tenho. Que é com a sabedoria que eu consegui, que eu conquistei. E é isso que eu quero continuar fazendo até quando eu puder. E quando eu partir, vai ser isso que eu vou ser lembrada, né?